TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia para você que nos assiste. Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem nosso WhatsApp, que é a forma mais fácil de você entrar em contato conosco, que é o 992483167. Flagrou alguma situação? Manda para cá. Tem alguma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, da sua cidade? Conta pra gente. Conta também como está esse finalzinho de ano na merenda escolar. Tem merenda escolar? As aulas estão ok? E o Sistema Único de Saúde na sua cidade, o postinho de saúde aí no seu bairro, está funcionando? Conta pra gente, manda sua sugestão de reportagem, reclamação, sua denúncia para os nossos canais e nos ajude a fazer os nossos telejornais. E hoje Petrópolis amanheceu, parece que o sol vai brilhar, será? Essas são imagens feitas hoje pela manhã, um pouquinho de céu azul, um pouquinho de nuvens ali. Eu tentei pegar assim bem no alto para aparecer esse céu azul lindo, maravilhoso, o sol despontando. Mas quando eu já estava vindo aqui para a TV, já tinha algumas partes assim bem nubladas do tempo. Lá no terceiro bloco a gente vai ver como vai ficar a nossa previsão. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 28 de novembro. Operação Barricada Zero, no Rio de Janeiro, remove mais de 1.000 toneladas de bloqueios em 3 dias. Você vai ver também que pastor ligado ao Comando Vermelho é preso em Duque de Caxias. Procon Petrópolis reforça os principais cuidados para evitar prejuízos na Black Friday, que é hoje. Metade do 13º salário deve ir para as compras de fim de ano, aponta a CDL de Petrópolis. E mais, os eventos que estão acontecendo em Petrópolis neste fim de semana. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque do nosso impresso Correio da Manhã, edição de fim de semana. E a gente começa falando o destaque da linha vermelha, a cortina de fumaça que está protegendo o ministro Sidônio Palmeira do sócio preso. Qual será essa cortina de fumaça, hein? Você vê na página 3, na coluna Magna Vita. Temos aqui também contradições legais. Abrem brechas para os militares condenados no STF. Código Penal Militar e o Estatuto dos Militares não incluem golpe de Estado como perda de patente. Destaque do Correio Bastidores na página 5. E tem mais, como destaque aqui na nossa primeira página. Congresso derruba vetos e Rio de Janeiro vai aderir ao Propag. Tem muito mais na nossa primeira página, outros destaques, mas nós vamos direto para a nossa página 12, porque lá fala que a Prefeitura de Petrópolis apresentou um novo calendário de pagamento para os servidores, mas a proposta da Prefeitura sobre o 13º salário segue irregular. Novo prazo segue em desacordo com o que determina a lei. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês porque a Prefeitura de Petrópolis divulgou um novo calendário para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais. O pagamento integral, antes previsto para o dia 23 de dezembro, agora de 2025, foi antecipado para o dia 19 de dezembro. Apesar disso, a administração continua descumprindo a legislação federal e municipal. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o 13º salário só pode ser pago
de forma integral até o dia 30 de novembro. Caso o pagamento ocorra depois dessa data, a lei exige que o benefício seja dividido em duas parcelas. A primeira, 30 de novembro, e a segunda, 20 de dezembro. Gente, essa é a lei federal. Então, não pode a prefeitura querer inventar uma nova norma, inventar uma nova lei, porque está irregular. Quer pagar integral? Tem que pagar até o dia 30 de novembro. E como 30 de novembro cai num fim de semana, a pessoa que contrata, no caso aqui a prefeitura, teria que antecipar para hoje, dia 28 de novembro. Caso o patrão, né, porque isso vale para os patrões também. O patrão ou a Prefeitura de Petrópolis quisesse pagar em duas parcelas, a primeira agora e a segunda até dia 20 de dezembro. Então, a lei tem que ser cumprida. Pois é, falando ainda sobre isso, teve audiência na terça-feira e a Justiça realizou essa audiência para discutir esse atraso no pagamento dos salários dos servidores, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. Então, gente, aqui nessa reportagem, no nosso impresso, do nosso repórter Gabriel Hatz, está uma reportagem bem completa falando sobre essa audiência, sobre esse novo calendário, o que diz a lei e os próximos passos. Pois é, o juiz Jorge Luiz Martins publicou a ata da audiência nos autos do processo e informou que irá decidir após analisar a nova manifestação da Prefeitura de Petrópolis. A equipe do Correio Petropolitano procurou a Prefeitura, mas não obteve retorno sobre a irregularidade no pagamento do 13º salário até o fechamento da reportagem aqui no nosso impresso. Vamos dar uma olhada, ver o que é destaque lá na nossa página 13, no Serrano, porque lá diz o seguinte: MPF discute nova concessão da BR-040 nesta sexta-feira. Tarifa do pedágio e plano de 100 dias serão abordados. Importante porque o Ministério Público Federal tem acompanhado a nova concessão da BR-040 no trecho entre os municípios do Rio e Juiz de Fora, e Petrópolis está bem no meio disso porque passa por aqui, e o objetivo é garantir maior clareza quanto ao cálculo da tarifa de pedágio, cobrar celeridade nas obras e também implementação de melhorias urgentes na rodovia, historicamente marcada por precariedade e risco, especialmente após as dificuldades enfrentadas durante a antiga gestão da Concer. Então, tá aí MPF, Ministério Público Federal, intervindo nisso também. E aqui a gente tem uma reportagem completa nessa página 13, falando sobre esse imbróglio, principalmente porque a gente vem falando aqui no nosso jornal que o preço do pedágio, assim, ó, disparou. Então precisa realmente o Ministério Público intervir. E logo ali embaixo a gente tem uma outra reportagem falando do circuito de corridas Bramil, que será realizado no dia 14 de dezembro em Três Rios. Nessa reportagem aqui, feita pelo Hugo Petersen, fala da largada, dos descontos, do kit da corrida. E eu vou ler um trechinho aqui para você, porque Três Rios se prepara para receber um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. No dia 14 de dezembro, agora, de 2025, corredores de todas as idades poderão participar da última etapa do Circuito de Corridas Bramil. A prova vai acontecer na Beira Rio, próximo à Praça de Esportes, e vai reunir atletas amadores, profissionais, equipes e famílias. Então tá aí, se você quiser conferir essas e outras notícias, você pode ir às bancas aqui na nossa região, apenas R$ 2,00, esse é o nosso impresso, o Correio Petropolitano, mas a gente ainda tem muita informação nesse primeiro bloco, pois é. Vamos falar, a gente estava falando de 13º, né? Pois é.
Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que metade do 13º salário das pessoas deve ser usada para compras neste fim de ano. Em Petrópolis, cerca de 100 mil consumidores recebem o benefício, movimentando o comércio local. E a expectativa é de aquecimento nas vendas, especialmente agora na semana de Black Friday, que, na verdade, o dia mesmo de Black Friday é hoje. Vamos conferir. A pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 33 milhões e 800 mil brasileiros pretendem usar 50% do 13º salário para compras de presentes, comemorações e itens pessoais que ficaram adiados ao longo do ano. Entre os que recebem o benefício, 86% afirmaram que o 13º influencia total ou parcialmente os gastos de dezembro. Em Petrópolis, são cerca de 100 mil consumidores com abono disponível, número que injeta fôlego direto no comércio local. Essa parcela ela vem a impulsionar muito as vendas, no final de ano. Muitas pessoas utilizam parte desse 13º para a compra de presentes, para também organizar festa nas suas casas e às vezes também parte dele utiliza também para pagar algumas dívidas que estão pendentes. A pesquisa também mostra que a intenção de usar o benefício para quitar dívidas caiu 7 pontos percentuais em relação ao ano passado. Ainda assim, a CDL reforça que o consumidor precisa planejar para não começar o ano preocupado com despesas como material escolar, impostos e taxas. Realmente o consumidor ele tem que comprar consciente, Nós no comércio queremos vender para as pessoas para que elas comprem e orientamos que as pessoas comprem de forma consciente, porque pessoas endividadas elas deixam de comprar no futuro. Nesse fim de novembro, o dinheiro do 13º já começa a circular na cidade. Sua primeira parcela deve injetar milhões de reais na economia local. E é esse fôlego que o comércio espera para impulsionar as vendas antes mesmo da chegada do Natal. Além disso, de acordo com a pesquisa, metade do 13º deve ir para compras. Isso revela que a expectativa do comércio em relação ao comportamento do consumidor esse ano é positiva. Eu acredito que esse ano a expectativa nossa no comércio é que a gente consiga aí um crescimento em comparação ao que aconteceu no ano de 2024 em torno de 5%. Porque há uma grande quantidade de pessoas que irão realmente consumir. Segundo a CDL Petrópolis, as lojas já registram maior procura por presentes, decoração, vestuário e produtos sazonais. O comércio já está preparado para receber essas vendas que vão vir com a parcela do 13º. Os lojistas já prepararam seus estoques e estamos aí aguardando e estamos já também com a equipe já preparada para que a gente possa atender todo esse nosso entorno aqui nas vendas de final de ano. A expectativa é de um fim de ano positivo, com movimento crescente nas próximas semanas. A entidade reforça ainda que consumir com responsabilidade garante um começo de ano mais tranquilo para as famílias. Estamos com a expectativa muito boa e a gente acredita que esse ano de 2025, como eu lhe falei, a gente está aguardando um crescimento de 5% em relação a 24 e estamos realmente na expectativa de um bom ano, de um bom fim de ano, em comparação aos outros anos anteriores. É isso aí, o 13º salário é muito importante para aquecer a economia. E com a chegada da Black Friday, que é hoje, cresce também o número de reclamações dos consumidores. Em Petrópolis, o Procon divulgou uma série de orientações para ajudar a população a realizar compras com mais segurança, principalmente pela internet. A maior parte das queixas registradas no Procon durante a Black Friday envolve as compras virtuais. Entre os principais problemas estão sites falsos, atrasos na entrega dos produtos e dificuldades na devolução. A orientação é sempre desconfiar de preços muito abaixo do mercado e verificar a procedência do site. De acordo com o Procon, os golpes estão cada vez mais sofisticados. Por isso, antes de concluir qualquer pagamento, principalmente por boleto e Pix, é fundamental conferir os dados do beneficiário e, em caso de dúvida, cancelar a operação.
Tanto nas lojas físicas quanto nas virtuais, continuam valendo as regras de garantia e nas compras pela internet, o cliente tem até 7 dias para desistir da compra, mesmo que o produto não apresente defeito. O coordenador do Procon orienta ainda o que fazer em casos de golpe ou problemas com a compra. Se aquele golpe for de natureza virtual, algum pagamento indevido, primeiramente comunicar isso ao seu banco. Se foi comprado através de cartão de crédito, bloquear aquelas parcelas que ainda vão vir. E logo depois ir ao Procon, que nós inclusive te ajudamos a confeccionar um boletim de ocorrência. Nesses casos, o consumidor pode procurar o Procon de forma presencial, na Rua Moreira da Fonseca, número 33, no centro de Petrópolis, ou fazer a denúncia pelo e-mail fiscalizaçãoprocon@petrópolis.rj.gov.br. O objetivo é evitar prejuízos e garantir que a Black Friday não vire uma dor de cabeça. Por outro lado, o coordenador do Procon Petrópolis, Fafá Badia, também reforça que os descontos oferecidos neste período não retiram os direitos do consumidor. O fato de uma mercadoria ser vendida com desconto, mesmo aquelas mercadorias que você vê nas lojas a título de monstruário, que são mais baratas, possuem todas as garantias legais que o Código de Defesa do Consumidor oferece ao consumidor, como a troca, como o reparo no prazo máximo de 30 dias e todas as demais garantias. Com a expectativa de forte movimento na Black Friday e com o consumo aquecido ao longo de todo o mês, a expectativa é de que o comércio de Petrópolis deve encerrar novembro em alta. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a aposta dos lojistas é na combinação de boas ofertas, planejamento e relacionamento com o cliente para manter o ritmo positivo também no fim de ano. Por fim, vale lembrar que a Black Friday deixou de ser apenas uma corrida por ofertas e passou a ser um momento estratégico de relacionamento. Quem investe em experiência, transparência e boas condições de pagamento cria fidelização com o cliente. Agora vamos falar de notícias mais em âmbito do Estado, porque o governo do Estado fez na quarta-feira o terceiro dia consecutivo da Operação Barricada Zero, que já supera 1.160 toneladas de barricadas removidas desde o início das ações. Apenas na quarta-feira foram retiradas 358 toneladas. As ações seguem de forma simultânea em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo, Mesquita e também no município do Rio, com ampliação da recuperação viária e intensificação da retirada de bloqueios instalados pelo crime organizado. Frentes de pavimentação foram mobilizadas na Cidade de Deus, na capital, e avançam na Mangueirinha, em Duque de Caxias. Em Mesquita, a atuação ocorreu na Chatuba, em parceria com a Prefeitura, reforçando a ampliação da operação para 6 municípios. No terceiro dia, a retirada de novos bloqueios foi expandida. Em Duque de Caxias, equipes atuaram no Lixão e na Vila Ideal. Em Nova Iguaçu, o trabalho seguiu para a região conhecida como Buraco do Boi. Em São Gonçalo, as ações continuaram no Jardim Catarina, uma das áreas mais afetadas por bloqueios criminosos. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a operação conta com apoio de retroescavadeiras, rompedores hidráulicos, caminhões basculantes, equipes técnicas e reforço permanente das forças de segurança. As prefeituras atuam com suporte operacional e serviços de limpeza urbana. Já nesta quinta-feira, o governo do estado avançou na retirada de barricadas em localidades da zona norte da capital. Com a chegada da Operação Barricada Zero, a comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique Furquim Mendes, Guaporé, Campinho e Fubá. Mesmo com a resistência de criminosos na Cidade Alta, que tentaram impedir a entrada dos policiais com pneus e objetos incendiados, a situação foi estabilizada e as equipes da Força Tarefa já começaram a entrar na região. Em Campinho, bandidos chegaram a atirar contra policiais para impedir a entrada das equipes. E olhem só, gente, um pastor ligado ao Comando Vermelho foi preso nesta quinta-feira no entorno da Reduc, em Duque de Caxias. De acordo com o governo do estado do Rio, ele se apresentava como líder comunitário e religioso, mas atuava como intermediador, na verdade, da facção criminosa nas ações de coação empresarial.
o pastor foi detido durante a Operação Refinaria Livre, que teve como objetivo combater uma associação criminosa responsável por extorsões sistemáticas contra empresas que atuam no entorno da refinaria de Duque de Caxias, a Reduc. De acordo com o governo do estado, o grupo é liderado pelo chefe do tráfico de drogas da região, que integra o Comando Vermelho. A investigação da Polícia Civil identificou que os sindicatos e associações de fachada eram utilizados pelo tráfico para pressionar as empresas. O inquérito revelou que o pastor preso durante a operação comparecia pessoalmente nas empresas e se apresentava como um líder comunitário, mas estabelecia as regras do líder do grupo. Inclusive, ele determinava contratações de moradores específicos ligados aos traficantes. Ele já havia sido preso no início deste mês em Minas Gerais, quando transportava uma pistola e 6 granadas artesanais, além de munições e valores em espécie. As investigações mostraram que as empresas instaladas na área industrial da Reduc eram forçadas a pagar valores mensais para o tráfico, sob ameaça de incêndios de caminhões, agressões a funcionários, interrupção violenta das atividades produtivas e impedimento de acesso nas instalações industriais. Entre os contratados, por ordem da organização criminosa, está a companheira do líder do grupo, que atuava nos locais sem critérios técnicos, apenas por imposição territorial. A operação, coordenada pelo governo do estado, foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da capital e da Delegacia de Campos Elíseos. Pois é, gente. Agora, essas e outras notícias você confere nas nossas bancas, nas redes sociais, ao longo da nossa programação, porque a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que profissionais da saúde defendem que Novembro Azul fale sobre a importância da prevenção a todos os tipos de câncer. A gente volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que a Caixa Econômica Federal pagou na última quinta-feira a parcela de novembro do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio sobe para R$ 683. Nesse mês, o programa atende mais de 18 milhões de famílias em todo o país, com investimento superior a 12 bilhões de reais. Além do valor mínimo de R$ 600, há acréscimos de R$ 50 para gestantes, nutrizes e filhos de 7 a 18 anos de idade, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. O benefício pode ser consultado pelo aplicativo Caixa Tem. Vale lembrar que nesse mês de novembro, não haverá pagamento do auxílio gás, que voltará a ser depositado em dezembro. E o governador Cláudio Castro lançou nesta semana o Acolhe Baixada, considerado o maior programa fluminense de prevenção à gravidez não planejada. A iniciativa vai funcionar no Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu. Após o evento, o governador visitou as obras do Oncobaixada, que já passam de 90% de conclusão. O Acolhe Baixada é destinado a jovens de 14 a 25 anos incompletos e vai funcionar no Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, o maior complexo público de diagnóstico da América Latina. A medida amplia a política pública implantada primeiramente no Ambulatório Médico de Especialidades Suzana Náspoli, em Ipanema. A gente está aqui para poder cumprir uma meta, trazer para mais perto da população mais saúde e mais planejamento na gravidez, que são indicadores importantes, inclusive para a morte materna. Então, a gente está aqui para, determinadamente, ajudar a população na ponta que mais precisa. O nosso programa ainda atende uma faixa que o Ministério da Saúde não atende, porque a gente entendeu que essa população é que estava mais precisando, no sentido de 14, 17 era um número bastante importante de gravidez na adolescência. Com investimento anual de R$ 2.400.000 da Fundação Saúde, o programa tem capacidade para 400 inserções por mês, cerca de 20 por dia de implanons, um contraceptivo de longa duração que é inserido sob a pele do braço. Inicialmente, para poder entender melhor a demanda, fazer 20 implanons por dia, dias de semana. Então vai ser uma média de 100 implanons semanais aqui no Rio Imagem Baixada, no Acolhe Baixada. O atendimento será realizado mediante encaminhamento pelo Sistema Estadual de Regulação. Para participar, a jovem precisa procurar uma unidade básica de saúde, mostrar interesse em usar o método contraceptivo e aguardar o agendamento.
elas vão encontrar um atendimento muito respeitoso, o nome já diz, elas vão encontrar acolhida, elas vão encontrar informação em direito sexual e reprodutivo pautada em evidência científica, elas vão poder escolher, entender tudo sobre o método que elas estão querendo inserir, né? Que aqui a gente vai fazer a oferta do Implanon, do implante. Ao ser inserida no programa, a paciente recebe 4 mensagens da assistente virtual Serena, no momento em que entra na lista de espera e quando há uma vaga para o agendamento. Além disso, recebe uma mensagem informando a data do procedimento 10 dias antes para que se prepare e depois 3 dias antes. Caso não consiga comparecer na data, é importante avisar na unidade em que faz acompanhamento. Além da inserção do Implanon, a paciente terá acesso a informações importantes. Vão encontrar também informação sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível. O uso da camisinha, tanto a camisinha feminina, né, a interna, como a camisinha masculina externa. Criado em 2023, o Acolhe RJ foi pioneiro na oferta pública de contraceptivos de longa duração no estado e já realizou 30 mil inserções de métodos como Dilmirena, Kailena e Implanon. Agora, com a expansão para a Baixada, o programa passa a atender também no Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu. Depois de mais de 30 mil mulheres atendidas no Acolhe RJ, lá no Rio, atendidas com respeito, com acesso ao método contraceptivo seguro, a gente chega à Baixada para amplificar esse atendimento, para poder aumentar o número de pessoas atendidas. Além do lançamento do programa, o governador visitou as obras do Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense. As obras foram iniciadas em fevereiro de 2024 e já estão 90% concluídas e devem ampliar a capacidade de atendimento oncológico em toda a região. E agora está vindo por aí o Onco Baixada, é um orgulho nosso poder... Faltam 30 dias aí para o Natal, poder dizer que no Natal vai estar todo mundo podendo já usufruir desse equipamento maravilhoso, está lindo. A estimativa é que o Onco Baixada realize 5 mil atendimentos ambulatoriais por mês, além de 300 cirurgias e 340 internações. A unidade terá 101 leitos, centro cirúrgico, consultórios, salas de quimioterapia, PET-scan e estrutura completa para a radioterapia. O objetivo é transformar o complexo em referência no tratamento de câncer na Baixada Fluminense. E Novembro Azul, tradicionalmente associado ao câncer de próstata, se consolidou como movimento nacional de promoção da saúde do homem. Entretanto, especialistas apontam que a campanha também precisa abraçar todas as masculinidades, incluindo homens trans. Confira. Os homens trans não possuem próstata e, portanto, não fazem parte do público-alvo da campanha do Novembro Azul, que visa alertar sobre o câncer da próstata. Em alguns casos, quando se muda, se faz a redesignação sexual, ainda pode-se manter os órgãos internos femininos. Apesar disso, eles continuam sujeitos a outros tipos de cânceres e condições de saúde, que também exigem atenção regular. E por isso que, de acordo com a especialista em saúde da população LGBTQIA+, Cissa Cardoso, a campanha deve ser ampliada para contemplar também esta parcela da população. Desde 2011, existe a Política Nacional de Saúde para a população LGBTQIA. E todos os profissionais precisam estar familiarizados com todas as especificidades dessa população e conhecer as características de cada um e o que a gente precisa estar avaliando. Neste ano, o Ministério da Saúde iniciou a implementação no SUS do teste molecular de DNA-HPV, como substituto progressivo do exame de Papa Nicolau. O teste de DNA-HPV é mais sensível, detecta precocemente o vírus associado ao câncer de colo do útero e pode ser realizado com maior conforto e privacidade. Segundo a especialista, os homens trans que mantêm órgãos reprodutivos internos precisam realizar exames de rotina e o rastreamento mais importante atualmente é o do câncer de colo do útero. Em 2025 foi autorizado a coleta para a gente acompanhar o DNA do HPV, porque é ele que vai definir lá na frente se vai ter a possibilidade de um câncer
né, no útero ou ovário. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Por isso, a importância da campanha do Novembro Azul. A gente fala muito do Outubro Rosa e quando chega no Novembro Azul, né, nós homens muitas das vezes estamos relaxados com a nossa saúde, né? Não buscamos atenção básica, né, muitas das vezes nos PSF local. Eu acho que essa conscientização ela é importante demais para nós homens também, né? Acho muito importante para a gente se cuidar, né, para conscientizar a população sobre essa situação, né, que é muito comum, mas que pouca gente sabe como tratar. A campanha reforça que quanto antes o diagnóstico é feito, há menos riscos da doença evoluir. A gente sempre tem que estar fazendo um exame, né? Justamente para prevenir esse tempo, né? Quanto antes você fizer, antes a cura é mais rápida, né? Compreender que você tem um câncer antes de ser tarde demais, talvez, né? Acaba facilitando talvez a regressão também, né? Profissionais de saúde defendem que o movimento deve adotar uma abordagem mais inclusiva, com materiais informativos representativos, linguagem que contemple diferentes identidades masculinas, capacitação continuada das equipes, consultórios com fluxos independentes e acolhedores e campanhas institucionais que reconhecem os direitos garantidos por lei. Tudo isso que a gente está falando é sobre cuidado. Então, é um cuidado que precisa começar com um profissional de saúde, no acolhimento à população e também para você, homem trans, procurar um serviço de saúde, ser acolhido com qualidade, porque todos os postos de saúde da família, toda a rede da atenção básica está preparada para isso a partir do momento que a gente tem uma política pública só para vocês. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição a gente vai focar na final da Libertadores. E como o Toledo disse hoje, é claro, o nosso foco é a final da Libertadores. Mas, paralelamente a ela, está acontecendo também a reta final do Brasileirão. E apesar de já ter uma mão na taça, o Flamengo perdeu neste meio de semana a oportunidade de se sagrar campeão com uma grande antecedência. A missão era difícil. Precisava ganhar do Atlético Mineiro fora de casa e contar com uma derrota do vice Palmeiras que enfrentou o Grêmio. Apenas metade dos requisitos aconteceram na rodada. O Grêmio conseguiu uma surpreendente vitória sobre o Palmeiras por 3-2 na Arena de Virada, prolongando ainda mais a fase péssima do Alviverde, que não ganha 5 rodadas no Brasileirão. Ou seja, o Flamengo só precisava ganhar para ser o campeão de 2025, mas não foi isso que aconteceu. O rubro-negro empatou por 1-1 com o Galo. E apesar de não ser o ideal, o empate ainda foi positivo, porque o Atlético saiu na frente no primeiro tempo e o Flamengo só conseguiu o empate nos últimos minutos da etapa final com Bruno Henrique. É algum resultado que à primeira vista assim, não foi tão bom, pensando no que poderia acontecer. O Flamengo empatou ali no finalzinho, foi um jogo muito sofrido, que o Atlético estava numa retranca absurda, tendo em vista que eles podem ainda se classificar para a Libertadores, até de forma direta, tem que lutar ainda, é claro, mas assim, o Flamengo poderia ser campeão nessa rodada se ganhasse e o Palmeiras perder, e o Palmeiras perdeu e o Flamengo empatou. Exatamente, aquela situação que você depende do outro, o outro faz o que você precisa, mas ainda assim o dever de casa, que não era em casa, né, não foi feito pelo Flamengo. Porém, como você mesmo disse, é muito importante o Flamengo ter conseguido pelo menos esse empate, para não deixar, possivelmente não ter deixado o Palmeiras se aproximar. Já aconteceram algumas vezes nessa reta final de Brasileiro que o Flamengo deu uma bobeada, teve um empate, perdeu um jogo, como mesmo foi contra o Fluminense, e tinha tudo para o Palmeiras se aproximar do Flamengo. Só que aí se o Flamengo está vacilando, o Palmeiras está vacilando ainda mais. E agora os times estão ali, tem 2 rodadas só para acabar o campeonato, 6 pontos em disputa, e o Flamengo está a 5 pontos na frente, com 75 contra 70 do Palmeiras. Ou seja, se o Flamengo ganhar, se o Flamengo empatar, o Flamengo já é campeão. Exatamente. Olha, durante um certo momento ali das 2 partidas que foram simultâneas, o Flamengo estava perdendo e o Palmeiras estava ganhando. E a distância tinha diminuído para apenas 1 ponto. Só que deslanchou ali tudo e não foi o que aconteceu, não foi o que se manteve e a distância ainda só aumentou. Exatamente, a gente já vai destacar isso quando a gente for falar da final da Libertadores.
mas o Palmeiras perdeu e aparentemente jogou mesmo a toalha do Brasileirão, porque nenhum dos titulares do time do Palmeiras nem foi para Porto Alegre para esse jogo. Não foi nenhuma situação que poupou um jogador ou outro, não. Poupou os 11 jogadores que são tidos como titulares do Palmeiras, inclusive deu uma leve entregada ali na escalação da final da Libertadores. E agora que já recapitulamos o Brasileirão, vamos para o assunto principal da edição de hoje, a final da Libertadores, que acontece neste sábado, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. E antes de falar do jogo propriamente dito, precisamos destacar a festa da torcida rubro-negra no chamado Aeroflá, que aconteceu nesta quarta-feira. Dê uma olhada nesses vídeos aqui. Bora, bora! Varela vai te dar assistência, Saúl. Varela, assistência! Uma festa assim absurda e já tem sido normal assim nessas finais de Libertadores, principalmente a final única, né? Porque a final é sempre um jogo muito longe. Quando teve no Maracanã foi o Fluminense que jogou, o Fluminense deu muita sorte inclusive, né? E assim, quando tem essa festa da torcida, motiva bastante os jogadores, é uma festa muito importante. Até passa um pouquinho do ponto às vezes, é o que a gente viu aí. Exatamente, Toledo, e a gente tem que destacar também que essa festa já aconteceu muitas vezes, sempre que o Flamengo vai jogar um jogo muito decisivo e um jogo de tamanha importância como a final de Libertadores tem essa festividade, mas do jeito que foi nessa vez, eu acho que é uma coisa inédita, os torcedores entraram no ônibus pelo teto, gente, Exatamente. É uma coisa absurda. Já aconteceu do teto ser aberto e os jogadores têm um contato ali de leve, mas dessa vez os torcedores entraram de vez mesmo no ônibus e os jogadores abraçaram a ideia, o calor do momento ali, ficou todo mundo muito feliz. Beijaram a mão de jogador, xingaram o outro, foi uma verdadeira loucura, mas é uma festa... Utilizaram apelidos carinhosos. Exatamente. Mas é uma loucura que expressa muito o que é o sentimento do futebol. Não só o que é o futebol brasileiro, mas que é os sentimentos do torcedor ali, que às vezes ultrapassa um pouco as barreiras. Mas do jeito que foi respeitoso, todo mundo conseguiu, ninguém saiu machucado. É o jeito que o futebol consegue respirar, vamos dizer assim. Exatamente. Só para finalizar esse assunto do Aeroflá, é muito maneiro ver os jogadores que vieram da Europa, principalmente Jorginho, Danilo, que não viveram tanto esse calor no Brasil ainda. Eles abraçaram a ideia e, cara, eles estavam sorrindo assim todos os vídeos igual a criança. Mas agora falando sobre o jogo em si, a partida está marcada para começar às 6 horas da noite de sábado. Por um lado, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E pelo outro lado, o Palmeiras deve jogar com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Piquerez, Andrés Pereira, Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. E como eu já tinha dito antes,
todos esses jogadores não jogaram contra o Grêmio e nem viajaram para a partida, ou seja, tecnicamente estão descansados. Toledo, nós precisamos destacar aqui que são dois elencos muito fortes, sem dúvida nenhuma, os dois elencos mais fortes da América do Sul e que estão aí mais nessa final, e a gente tem tudo para ter uma ótima partida. Exatamente, tem muita gente falando, inclusive, que pode ser a melhor Libertadores, assim, a Libertadores mais disputada da década, assim, até do século, pelo nível do time, pela disputa ao longo dos anos que esses times têm criado, tão forte, né? Exatamente, a gente tem que destacar que já tivemos grandes finais, jogos ótimos, mas se a gente pegar no papel, pelo menos na teoria, né, o que esses dois times são positivos e bons tecnicamente é algo muito difícil da gente acompanhar numa final de Libertadores, porque muitas das vezes os dois times estão bem, os dois finalistas estão na final na Libertadores, mas não estão tão bem no Campeonato Brasileiro, por exemplo, no Campeonato Argentino. Mas dessa vez são os dois principais times do Campeonato Brasileiro, são os dois principais times da América do Sul e que estão conseguindo jogar muito bem. O Palmeiras, é claro, está nessa fase ruim que a gente já destacou, mas ainda assim é um elenco muito forte, é um time muito forte que ganhou de 4-0 para conseguir chegar nessa final depois de perder o primeiro jogo de 3. Então é algo que assim, não dá para dar o Palmeiras como morto nunca. Exatamente, Hugo, para você, quem que é o favorito? Na minha visão, te interrompendo rapidinho, eu acho que o Palmeiras pode ser um pouquinho mais favorito que o Flamengo nesse momento. Tá numa fase ruim, mas jogou a toalha ali no Campeonato Brasileiro e jogou o foco totalmente na Libertadores. Eu acho que os jogadores vão com sangue nos olhos e o Flamengo ainda tem o fator Pedro, que não deve jogar. Exatamente, o Bruno Henrique deve jogar no lugar dele, porém... Pedro até foi relacionado. Exatamente. Mas eu diria que muito provavelmente vai ser... Muito provavelmente não. Eu diria que o Flamengo tem ali um favoritismo nesse jogo por conta justamente da fase que está jogando. Porque o Palmeiras não está só perdendo jogos bobos, vamos dizer assim. Não está perdendo jogos difíceis, na realidade. O Palmeiras também perdeu alguns jogos meio bobos. Isso mostra também um pouco da fragilidade do time. Porém, se a gente levar em consideração o técnico, o elenco, aí sim eu diria que, não por momento, mas pelo papel, que o Palmeiras tem um elenco tem um time na realidade, não um elenco, eu acho que o banco do Flamengo é melhor. Mas o Palmeiras tem um time um pouco melhor e tem o Abel Ferreira, que é um técnico que mais que se provou no comando, e eu acho que por isso ele seria melhor nesse ponto. Mas então eu diria, para ver como é que eu acho equilibrado, um time eu acho melhor na fase e o outro no papel, então, sinceramente, qualquer coisa pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Agora, trocando de esporte, vamos falar de tênis. João Fonseca é o brasileiro mais bem colocado no ranking masculino do tênis, ocupando a 24ª posição. Aos 19 anos, ele arrasta fãs pelo mundo inteiro e já constrói um currículo de respeito, com vitórias em Grand Slams e títulos de nível ATP. Tanto o sucesso aumenta os holofotes sobre o brasileiro, que passa a ter mais compromissos dentro e fora das quadras. E o planejamento da carreira de tenistas é sempre feito em curto prazo, pensando na próxima competição, mas sobra um espacinho para nutrir o desejo de disputar os Jogos Olímpicos. De acordo com João, em uma entrevista coletiva, seria uma honra representar o Brasil nas Olimpíadas, uma oportunidade imensa para ele. Ele ainda afirma que está ansioso por o que vem por aí, porém ainda falta um tempinho para os Jogos de Los Angeles, que acontecem apenas em 2028. Trocamos de esporte novamente, isso porque o tricampeão mundial de surf, Gabriel Medina, teve oficializado nesta quinta-feira o seu convite para disputar a elite do surf na temporada de 2026. A WSL anunciou que o astro de 31 anos recebeu um convite para o CT, assim como o havaiano John Flores, também 3 vezes campeão do mundo, que foi informado na última quarta. Fora das competições de 2025, por conta de uma cirurgia no ombro esquerdo realizada em janeiro, Gabriel vai tentar o tetra a partir de abril, quando o circuito mundial de surf terá sua largada no dia 1º de abril em Bells Beach, na Austrália. Toledo, a gente tem que destacar aqui, muito bom a gente ver o Gabriel Medina depois dessa lesão se recuperando e conseguindo ter esse convite para disputar a WSL no ano que vem, em 2026. E também, é claro, é muito positivo a gente ver o fenômeno do João Fonseca querendo representar o Brasil numa Olimpíada. Exatamente, o Gabriel Medina é um fenômeno assim um pouquinho mais antigo, ele começou aquela
aquela onda, literalmente, ali da Brazilian Storm ali por 2014, 2015. Foi o primeiro brasileiro campeão mundial da WSL. E agora a gente vê o João Fonseca em outros esportes se destacando bastante. E uma onda, assim, também muito rápida, né? Vamos torcer para eles terem resultados parecidos, né? Que o João consiga um auge tão bom quanto o do Medina, que está sempre representando o Brasil da melhor maneira possível em tudo que ele pode fazer. Exato. Mas, gente, infelizmente, acabou nosso tempo aqui e até a próxima com mais um Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, e tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro,
Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta para falar que entre os dias 28, hoje, e 30 de novembro, Petrópolis vai receber o festival A Lapa Sobe a Serra. A Praça da Águia, no centro da cidade, vai receber shows de artistas e cordão de bola preta, Dudu Nobre, além de gastronomia de boteco e campeonato de sinuca. Olha só. A cidade de Petrópolis terá um fim de semana movimentado, com música e gastronomia de boteco. A Praça da Águia, no centro, será palco do evento A Lapa Sobe a Serra, que receberá nomes do samba e do pagode brasileiro. Entre as atrações está a Marvila, que sobe no palco na sexta-feira. No sábado, shows do Cordão da Bola Preta e do Leandro Sapucaí. E no domingo, se apresentam Monobloco e Dudu Nobre. A cenografia é inspirada em bares, gafieiras e na arquitetura do bairro mais icônico da vida noturna carioca, a Lapa. O acesso ao evento é gratuito, com retirada de ingressos de cortesia pela plataforma Simpla. O público é convidado a levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes. Na sexta-feira, o evento está previsto para começar às 7h30 da noite, no sábado, às 8h30 da noite e no domingo, também às 7h30 da noite. Vem aqui na Praça da Águia, todo esse espaço aqui gratuito para você e sua família, só trazer 1 quilo de alimento não perecível. Adenilson Honorato destacou a importância do evento não só para a cultura, mas também para a economia de Petrópolis. É um momento que traz para a nossa cidade desenvolvimento, emprego e até turismo para a nossa cidade. Traga a sua família, vamos juntos para mais esse evento. A Lapa Sobe a Serra. De acordo com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, em decorrência da grande concentração de eventos neste fim de semana, algumas interdições serão feitas. Além do Festival da Lapa, acontece a Flip Petrópolis e a comemoração de 100 anos da Catedral São Pedro de Alcântara. A gente vê um grande fluxo de pessoas vindo para o centro da cidade exatamente nesse final de semana. A gente tem então expectativa de fechamentos progressivos, caso haja necessidade. Estamos preparados, inclusive durante o jogo do Flamengo, garantir que haja fechamentos intermitentes na 13 de maio, ali na Keller, na entrada da Catedral. Em razão das interdições e do grande fluxo de pessoas, agentes da CPTrans vão atuar para orientar não só os petropolitanos, mas também os turistas. É fundamental que esses agentes estejam bem treinados e bem receptivos a dar essa informação, especialmente para quem não é da cidade e precisa aí pegar uma dessas rotas alternativas, como você bem falou. A gente espera que com a nossa atuação a gente consiga dar um direcionamento, um caminho, uma orientação melhor para todo mundo que chega aqui na nossa cidade. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, onde está acontecendo a 2ª edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis, o Flip Petrópolis, no Palácio de Cristal. O evento, que já se consolidou como um dos encontros literários mais relevantes da região, seguirá até este domingo, dia 30 de novembro, com uma série de atrações gratuitas para todos os públicos. Ainda em Petrópolis, o festival A Lapa Sobe a Serra estreia neste fim de semana. O evento promete recriar a energia vibrante dos arcos cariocas com uma cenografia temática, comidas de botecos, shows, rodas de samba, campeonato de sinuca e até aulas de gafieira. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os eventos de cortesia pelo Simpla e doar 1 quilo de alimento não perecível nos dias do evento. Já em Teresópolis, o grupo Dançarte apresenta nesta sexta-feira e também no sábado o espetáculo Conecta, que fala sobre como a tecnologia atravessa nossas relações, emoções e a forma como existimos. Com a entrada gratuita,
Fica o convite para refletir, sentir e se conectar de verdade às 8 horas da noite na Casa de Portugal. Agora, indo para Três Rios, o campo do Entrerriense será palco da maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Centro-Sul Fluminense. Com entrada gratuita, o evento vai até sábado, dia 29, e conta com expositores de diversos setores, shows ao vivo, atrações culturais, gastronomia, artesanato, espaço kids e muito mais. Agora é a vez de Paraíba do Sul, onde acontece o Circuito Musical das Águas neste domingo. O evento, que será realizado no Parque Salutares a partir das 4 horas da tarde, promete uma tarde de muita música, alegria e celebração da cultura fluminense. Com entrada gratuita, o cantor Tiago Martins, o grupo Balacobaco e o cantor Fabi garantem o ritmo e a energia de um show inesquecível. Voltando para Petrópolis, a oficina de biscoitos natalinos convida crianças a colocar a mão na massa e criar seus próprios biscoitos natalinos, celebrando sabores, memórias e afeto em Itaipava. A atividade, que é totalmente gratuita e aberta ao público, acontece neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, no Shopping Vilarejo. E para finalizar a nossa agenda cultural, a Rua 16 de Março promove mais uma edição da Feira da 16 aqui em Petrópolis, dessa vez em comemoração a Black Friday. A ação, que irá ocorrer no domingo, a partir das 10 horas da manhã, contará com muita música ao vivo, gastronomia, diversão para toda a família e, claro, muitas promoções. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Olá, e começa agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Nova Friburgo, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia também será nublado com aberturas de sol. Há possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de um dia parecido com quinta-feira, mas também com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus Celsius. Agora, na região centro-sul do estado, não será diferente. A previsão para as cidades de Paraíba do Sul e Três Rios também é de um dia parecido com quinta-feira, com o tempo nublado, com aberturas de sol. Para a tarde e à noite, há a possibilidade de chuva. Bom, em Paraíba do Sul, os termômetros devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus Celsius. Em Três Rios, mínima de 18 e máxima de 29 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo. E a gente fica por aqui. Amanhã tem o resumo da semana e segunda-feira estamos ao vivo e esperamos você. Tchau, bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.